Som. Acho que estamos a gravar. Vamos lá, bom dia! Hoje é Dia Mundial do Livro e então eu preparei aqui um vídeo onde vos quero falar sobre a importância que os livros tiveram para mim. Se tu ainda não lês, tentar de alguma forma influenciar-te a que tu comeces a ler e, principalmente, poder recomendar-te livros que me impactaram, livros que fizeram diferença na minha vida, que fizeram diferença na maneira de eu ver as coisas e que me ajudaram, no fundo, a fazer uma caminhada de uma forma mais consciente. Não é por tu leres um livro que os teus resultados vão mudar, mas é pela consciência que tu vais ter ao ler o livro que vai fazer com que haja aí algumas alterações na tua mentalidade, na tua maneira de pensar, na tua maneira de agir, e isso sim vai gerar a transformação, vai gerar um resultado completamente diferente. Então o meu nome é Rodrigo Dias, seja bem-vindo aqui ao canal. Se ainda não segues o canal, começa a seguir, é muito fixe, vamos ter vídeos todas as semanas, vai haver com mais e mais conteúdo ao longo do tempo, portanto vai acompanhando esta jornada aqui pelo YouTube. E é isso, sou mentor de alta performance e de negócios e o meu trabalho é poder ajudar-te a que tu sejas melhor, a ajudar-te a desenvolver aquilo que tu queres desenvolver na tua vida. Então, vamos lá, vamos para o conteúdo e vamos então começar por perceber que livros é que impactaram a minha vida. Eu não preparei, eu vou deixar seguir a minha intuição e trazer, com base nas diversas fases da minha vida, vou trazer-te aqui alguns livros que foram interessantes, posso recomendar-te alguns livros. Se tiveres interesse, deixa nos comentários uma área específica, deixa a tua opinião. Terei todo o gosto em poder dar-te sugestões ou poder receber as tuas sugestões, ok? Então, olha, o primeiro livro que eu li, eu estava na altura na faculdade e foi um grande amigo que me recomendou, o Toma, e ele falou-me sobre este livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Este foi assim o primeiro livro que eu comecei a ler e é um livro que eu recomendo muito. Trago vários conceitos relacionados com este livro. Um deles é este, tá? Tem a ver com o círculo de influência e o círculo de preocupação. Muitas vezes nós estamos demasiado preocupados com coisas que nós não temos controle. E o círculo onde nós nos devemos focar é o círculo de influência, que é aquilo que eu realmente tenho influência direta, que me vai fazer ganhar mais capacidade. Por exemplo, tá? Por exemplo, círculo da preocupação pode ser o facto de... Estou a olhar aqui para a rua. O facto de não haver água no Algarve, por exemplo. Não há água no Algarve. Por acaso este ano está a chover bem. Mas imagina, não há água no Algarve. Eu não posso fazer com que chova mais. Mas o que é que eu tenho influência? O que é que eu posso fazer que vai influenciar o facto de eu ter água? O poupar água, se eu tiver um terreno, eu reutilizar a água, eu poder tomar algumas decisões que fazem parte da minha zona de controle, que eu realmente consigo influenciar no dia-a-dia, na prática, e isso vai fazer com que eu consiga lidar melhor com essa preocupação. Porque eu não consigo controlar se chove ou não, mas eu consigo criar formas de ter mais controle sobre essa situação. Criar caminhos de água que levem água para um determinado sítio, criar um tanque onde eu possa armazenar água para a altura da seca, o que for. Tá? Espero que esteja a entender a ideia. Então ele fala aqui sobre a questão de ter um foco proativo. Tá? E esse foco proativo, daquilo que eu posso fazer, aumenta a nossa influência, ganhando assim mais controle sobre aquela preocupação que nós temos. Por exemplo, isto foi algo que me ajudou a eu colocar-me mais em modo de responsabilidade, em modo de líder da minha vida, eu poder fazer um conjunto de coisas que vai gerar um resultado e não estar à espera que as coisas aconteçam. Tá? Então, este é um livro que eu recomendo. O segundo livro, e os livros que eu depois comecei a ler, começaram por ser livros... Como eu não tinha o hábito de ler, para mim era difícil eu concentrar-me num livro. Tanto que eu demorei muito tempo a ler este livro e eu não o li todo. O que é que acontece? Eu precisava de um tipo de livro que me envolvesse. E aquilo que mais nos envolve é as histórias. As histórias envolvem mais do que um livro técnico. Então, eu comecei a ter uma abordagem... Eu depois de ler este livro, eu ainda estava na faculdade, depois eu tornei-me... eu entrei no ginásio onde eu trabalhei e aí li muitos livros mais sobre a minha área, livros mais técnicos que eu nem tenho aqui. E depois
Quando eu passei para manager, eu comecei a desenvolver skills de liderança, de gestão, comunicação, inteligência emocional, venda, etc. E um dos livros que eu comecei a ler depois de ter feito a certificação, porque eles falavam muito, eu nem sabia quem era o Tony Robbins, eu nem sabia que era o Robin Sharma, por exemplo. E então eu comecei a ver a malta a falar de livros e várias pessoas, esse autor, eu não sei o quê, até a Maggie, que estava a fazer a certificação comigo, a falar-me, eu tenho lá um livro deste e um livro daquele em casa. Eu assim, poça, que cena, eu não conheço nada disto, eu tenho que ler, porque diziam que bons líderes leem um livro por semana. E eu, maluco, bora, vamos ler então um livro por semana. É isso que está na minha zona de influência? É isso que eu posso fazer para tornar-me um melhor líder? Se eu tenho esta preocupação, quero ser o melhor líder, o que é que eu posso fazer? Ok, eu posso ler um livro por semana, então vou-me disciplinar a ler um livro por semana. E depois de fazer a certificação, o primeiro livro que eu li foi um livro do Robin Sharma, que é o Clube das 5 da manhã. Eu adorei o livro. Não acordo às 5 da manhã, mas eu comecei a aplicar alguns pontos-chave que o autor falava. E abri agora aqui numa página 166, e eu tenho coisas sublinhadas. Eu, por exemplo, nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, eu acho que eu não tenho nada sublinhado. Tá? Então, eu só li. Só li. Aqui eu já comecei a tirar apontamentos. E eu tenho aqui uma frase apontada, e abri agora e vou ler para ti. Melhorias diárias, aparentemente insignificantes, quando feitas de modo consistente ao longo do tempo, dão-nos resultados espantosos. Então, aqui fica um ponto muito importante, que é focar na melhoria diária. Mesmo que seja insignificante, o tal 1%, quando feito de modo consistente ao longo do tempo, dá-nos resultados espantosos. Então, o livro trouxe-me aqui várias estratégias, várias aprendizagens. Eu abri agora e por acaso apanhei aquela parte específica, mas uma das coisas que mais ficou para mim, e agora estava a ver e eu nem tenho assim muita coisa sublinhada, na verdade. Eu tenho, aqui no meu computador, aquilo a que eu chamo Masterbooks. Masterbooks é o quê? E é algo que eu te recomendo também. É tu poderes resumir os livros. Ou seja, poderes pegar nos livros e colocar aqui o conteúdo para que tu possas recordar esse conteúdo de uma melhor forma. Então eu tenho aqui Masterbook, o Clube das 5 da manhã, que foi um dos primeiros livros que eu li e depois acabei por resumir. Eu li em outubro de 2019, tá? Então, Clube das 5 da manhã, eu tenho aqui em resumo, por exemplo, 21 páginas de resumo. Na verdade, eu acho que eu nem terminei de resumir tudo, tá? Eu tenho aqui as 7 virtudes das pessoas que mudam o mundo. Coragem, perdão, integridade, compreensão, sinceridade, boa educação e humildade. Então, se nós queremos mudar o mundo, temos que desenvolver estas 7 virtudes. Pelo menos é o que o autor defende. E eu gosto muito deste autor. Porquê? Porque o livro é escrito em modo fábula. Ou seja, é uma história que vai trazendo conteúdos, que vai trazendo aprendizagens. E eu conecto muito com esse modo de ler, conecto muito com esse modo de escrita. Tá? Então, uma das coisas que eu te quero passar relacionadas... olha, eu cheguei... não, mentira. Ia dizer que foi até aqui, mas não. Uma das coisas que eu gostei muito deste livro e que apliquei durante bastante tempo foi... este livro é muito rico mesmo. Gosto muito deste livro. Gosto muito deste livro e ao olhar para ele novamente e tirar aqui... passar aqui o olhar, consigo identificar várias coisas. Mas uma das coisas que mais apliquei, que eu mais gostei, foi a fórmula 20-20-20. O que é esta fórmula 20-20-20? Basicamente são 20 minutos era o que eu fazia e na altura, como tu sabes, em outubro de 2019, eu depois, no ano seguinte, veio então a pandemia e eu fiquei em casa e ficámos todos em casa e eu criei um challenge com um grupo de amigos. Então nós punhamos o telemóvel e às 8 da manhã, todos os dias às 8 da manhã, nós acordávamos e fazíamos um treino de 20, 30 minutos. Então o que é que nós fazíamos? 20, 30 minutos de treino, 5, 10 minutos de meditação, porque a malta não aguentava muito, e depois 20 minutos de escrita. Então esta era a rotina. E esta fórmula 20-20-20 são 20 minutos de atividade física, 20 minutos de reflexão, interiorização e 20 minutos de escrita. Era assim que eu fazia, agora eu não sei se eu fiz aqui alguma alteração. Deixa-me eu trazer-te o conceito. Então, desconstrução da fórmula 20-20-20.
das 5 às 5h20, porque ele fala a acordar às 5 da manhã, mas eu não acordo às 5 da manhã, e se tu não tens motivo para acordar às 5 da manhã, nem rotina para isso, não faz sentido acordar às 5 da manhã. Acordas à hora que tu acordares. Mas ele defende que é importante acordar antes de toda a gente, antes do amanhecer, etc. Tá? Então bora lá. Primeiro, bolsa número 1, mexe-te. Tá? O quê? Exercício físico intenso, sua muito, aprende, hidrata-te, respira profundamente. Porquê? Dissipa o cortisol. Ele depois explica, tá? Eu vou partilhar aqui. Não sei se tu consegues ver, mas ele depois explica os conceitos de cada um dos pontos. Eu vou ser rápido, senão não vou conseguir partilhar livros quase nenhum contigo. Então, primeiro, mexe-te. Segundo, reflete. E 3, cresce. Cresce é o quê? Analisar objetivos, ler livros. Exatamente. Exatamente. É o aprender, no fundo. É isto mesmo. Então, primeiro, mexe-te. Segundo, reflete. Escreve no diário, medita, planeia, reza, contempla. E, bolsa número 3, cresce, que é os últimos 20 minutos. Analisa objetivos, lê livros, ouve audiolivros, ouve podcasts, estuda online. Então, eu apliquei isto durante bastante tempo, foi praticamente durante a pandemia, e isto ajudou-me a eu manter aqui uma rotina e uma consistência das pequenas ações, que eram só 20 minutos de cada uma das coisas por dia, e isso vai gerar grandes resultados. Então, fica para ti esta aprendizagem aqui deste livro, pode ser algo que tu apliques, ok? É isso. Ele fala também aqui sobre o ciclo do hábito duradouro, que é um gatilho, eu criar um ritual, trazer uma recompensa e focar-me na repetição. Ele fala também do ponto de automaticidade de hábitos, ou seja, o protocolo de instalação de hábitos, que é no mínimo 66 dias. Os primeiros 22 dias é a fase de destruição do hábito antigo. Fase 2, que são os próximos 22 dias, instalação do novo hábito. E fase 3, a integração desse hábito na tua vida. E ao aplicar isto durante 66 dias, nós vamos chegar ao ponto de automatização, em que o hábito que antes era difícil já não custa. E ele fala muito sobre isto, que é a mudança, no meio é difícil, no início é difícil, no meio é estranho e depois a coisa vai. Então, é isso, tá? Gostei muito deste livro e dentro também desta área, aqui voltando, mantendo aqui no Robin Sharma, há outro livro que eu te recomendo bastante, que é o Líder Sem Título, que tem a ver com nós desenvolvermos a nossa liderança pessoal. Ou seja, nós não precisarmos de um estatuto para ser líder. Ou seja, eu não precisava de ser manager para antes eu já ter essa atitude de líder. E eu sinto que eu já tinha, de alguma forma. Apenas não tinha o papel. E por isso é que também me puxaram para essa posição. E então, antes de tu estás numa posição de liderança, lidera-te a ti próprio. Lidera as tuas ações, tá? Eu vou abrir aqui numa parte e vou ler também um bocadinho. Cada um de nós, abri à toa, novamente, página 29. Cada um de nós tem um reservatório interno de potencial de liderança. Temos só de ganhar consciência dele e então de o aproveitar a sério. Se as pessoas em todas as organizações, das empresas aos governos, passando pelas comunidades e pelas escolas, acolhessem este conceito, o mundo inteiro transformava-se. Assim que acordares o teu líder interior, deves exercitá-lo todos os dias. Quanto mais usares este poder, melhor conhecerás e mais forte ele ficará. Tá? Todos temos um líder interior. Todos temos um alfa. Todos temos um alfa ou uma alfa dentro de nós, que tem que ser acordado. E ele está desejoso de se libertar. Todos temos um poder natural para liderar, que não tem nada a ver com um título sonante, nem com a nossa idade, nem com o sítio onde vivemos. Incrível. Incrível. É isto, tá? É isto. E ele fala aqui sobre princípios de liderança. E ele fala numa temática que é o Spark. Deixa-me ver se eu encontro. O S de Spark tem a ver com sinceridade. Ele faz um resumo. Depois de cada capítulo, ele faz um resumo. Então, o segundo diálogo de liderança da filosofia de liderar sem título. Em tempos de turbulência, criam-se grandes líderes. As 5 regras. Spark. Sinceridade. Prioridades. Adversidades geram oportunidades, responder e não reagir e kudos para todos. Kudos é aplaudir, é dar elogiar, isto é um princípio também dos líderes, não é? Então, ação imediata. Primeiro, descreve no seu diário qual é a grande oportunidade de liderar uma mudança positiva na sua organização. O que é que tu podes fazer para criar uma mudança positiva no teu local de trabalho? Depois, anota porque é que lhe está a resistir. O que é que te está a impedir de tu criares essa mudança? E, finalmente, lista as 3 recompensas mais sedutoras que irás receber se testares os teus limites e deres início a esta mudança. O que é que tu vais ganhar com isso? Então, reflete sobre isto. É quando damos o nosso melhor que recebemos o melhor dos outros.
Uma frase de Harry Firestone. Tá? Então, eu adoro este livro, recomendo vivamente e, aliás, é um dos livros que eu mais recomendo nas minhas formações, é o livro que eu mais recomendo aos meus clientes individuais. Eu tenho vários clientes de empresas multinacionais, de cargos grandes dentro das empresas e outras pessoas que estão a construir as suas, outras pessoas que estão noutros cargos, não é? Mas eu recomendo a qualquer uma dessas pessoas este livro, Líder Sentido. Agora, vamos dizer que trouxe aqui mais uma parte de crescimento pessoal, assim, com estes 2 livros. Vou só recomendar mais 2, rapidamente. E ontem falámos sobre isto na mentoria, e é um livro que eu gosto muito, de Dom Miguel Ruiz, As 4 Verdades, um guia para a sua libertação pessoal, e ele fala nas 4 verdades. Quais são essas 4 verdades? Primeiro, eu não sei se estão por ordem, ok? Mas, primeiro, tem a ver com não levares as coisas a peito. E este é um dos grandes erros que a maioria das pessoas comete, é levar as coisas demasiado a peito. E às vezes uma pessoa acha que por falhar eu sou má pessoa ou que eu sou mau. Não leves tão a peito. Tipo, falhaste só. Falhar faz parte do sucesso, ok? Falhar faz parte do sucesso. Então, basicamente é uma filosofia tolteca, tá? E é uma filosofia de pessoas que querem, não é? No fundo, ser melhores. Tá? No fundo, e Dom Miguel Ruiz era um neurocirurgião de sucesso que, ao sobreviver a um terrível acidente de automóvel, decidiu reencontrar as suas raízes. Descobriu então os ancestrais ensinamentos dos toltecas, ou o povo da sabedoria. Os cientistas, artistas e xamãs nativos do México, que há 10 mil anos procuram a liberdade pessoal e espiritual. Tá? O livro é incrível. Tá? Recomendo. É pequenino, lê-se super bem. Tá? Lê-se super bem. Deixa-me ver se eu encontro aqui. Então, primeira verdade. Ser impecável com a tua palavra. Ou seja, aquilo que tu dizes que vais fazer, faz. Não vaciles nisso. Tá? Não vaciles nisso. Se tu dizes a ti próprio que vais fazer qualquer coisa, faz. Este é o primeiro princípio, a primeira verdade, super importante. Depois, segunda verdade, não leves nada a peito. A ver com aquilo que eu falei há pouco. Aconteça o que te acontecer, não leves a peito. Recorrendo a um exemplo anterior, se eu te vir na rua e te disser és mesmo estúpido, sem sequer te conhecer, o problema não és tu, e sim eu. Que disse disse isto de cá para fora, não é? Se levares o que eu te disse a peito, talvez seja porque te consideras estúpido. É um conceito básico, não é? Quem diz é quem é, não é? Quem diz é quem é. No outro dia estava a falar com a minha mãe sobre isto. Quem diz é quem é. É um conceito interessante, tá? Normalmente quem deita cá para fora não significa que é o outro que tem aquilo, mas somos nós que estamos a ver aquilo no outro, e significa que nós também, de alguma forma, temos isso e não gostamos em nós. Okay? Então, vamos para agora a terceira verdade. E a terceira verdade é: não tires conclusões precipitadas. E o problema de tirarmos conclusões precipitadas é acreditarmos nessas conclusões. Ou seja, eu acho que algo vai acontecer, começa a acreditar tanto naquilo e aquilo acaba depois por, muitas vezes, se tornar verdade. Então concluímos que uma coisa é de determinada maneira, enganamos-nos, levamos a peito e acabamos por fazer uma tempestade no copo d'água. E ele desenvolve este tema, obviamente. Tá? E por último, quarta e última verdade. Onde é que ela está? A quarta verdade. Dá o teu melhor. Dá sempre o teu melhor. Dá sempre o teu melhor. E eu gosto muito desta frase. Quando o ideal não é possível, o possível torna-se o ideal. Muitas vezes o possível é o melhor. Dá o possível. Dá o que tu podes. Faz o melhor que tu tens, o podes com aquilo que tu tens neste momento. Faz o melhor que tu podes com aquilo que tens neste momento. Tá? Este é um livro que eu recomendo bastante. E por último, muito rapidamente, eu li esta edição, mas tenho aqui uma edição mais recente que me ofereceram, que é o livro do Hermann Hesse, Siddhartha. Tá? E o Siddhartha fala sobre a história de Buda. E eu conectei muito, porquê? Porque no fundo Siddhartha, aquilo que eu tirei do livro é que ele experimentou várias doutrinas e dedicou-se a várias doutrinas e começou a perceber que nenhuma delas estava realmente alinhada com a dele, com ele próprio. Então ele experimentou várias, mas nunca era ele próprio. Então ele decidiu criar a sua própria religião, no fundo. Tá? Ele decidiu criar a sua própria maneira de ser. E começou a trazer pessoas para essa maneira de ser que também se identificavam com ele. Então é super interessante esta jornada de nós, numa fase, somos seguidores, mas chegamos a um ponto que nós podemos ser os guias. E é isso que eu te incentivo. Seres o líder da tua vida, seres o guia, tá? E apesar de tu experimentares, tira o melhor que tu puderes para ti e depois criar a tua maneira.
ok? Este é algo que eu tiro aqui do livro Siddhartha. Então, avançando. Isto é um livro mais de crescimento pessoal. Deixa-me trazer agora livros de inteligência emocional, que foi uma área que eu me dediquei durante bastante tempo e eu acho que é fundamental para qualquer pessoa que lide com pessoas, para qualquer pessoa que lide consigo próprio, que é toda a gente, obviamente. Então eu recomendo estes livros a qualquer pessoa que sinta que precisa de desenvolver melhor a sua reação às coisas que lhe acontecem, lidar melhor com os seus impulsos, com a sua questão emocional. Nós somos seres emocionais, portanto temos que aprender a lidar com isto. Então, eu recomendo aqui vários livros. Há um livro que é muito comum, que é o livro Inteligência Emocional. A capa, este livro é antigo, era do meu sogro, ali em abril de 2020. Eu tenho as datas aqui de quando é que eu li os livros. Deixa lá ver este aqui. Este aqui acho que não tenho. Este aqui não tenho. Mas eu sei que eu reli há pouco tempo para o Clube do Livro, que deixei para o meu grupo da Alpha Academy. O Líder Sem Título li em 11 de 2019. Este já disse. O Siddhartha não sei se apontei. Olha, janeiro de 2020. E tenho aqui, então, o do Daniel Goleman, que é a inteligência emocional. A capa de hoje em dia é mais parecida com esta, só que este é o trabalhar com a inteligência emocional. Há um que é só a inteligência emocional. O Daniel Goleman não foi quem inventou o termo inteligência emocional, mas foi ele que propagou o termo inteligência emocional. Eu posso-te recomendar este, tá? Acho que é um livro basilar para tu aprenderes a inteligência emocional, mas eu vou-te recomendar um livro mais prático, que é este aqui, que se chama Inteligência Emocional 2.0 e é do Travis Bradberry e Jen Greaves. Este livro, eu tirei muito conteúdo deste livro para construir o meu programa, o curso Domina a Tua Mente e as Tuas Emoções, que está, para quem é aluno do método Alpha Performance tem acesso. Se tu queres ter acesso aos resumos de livros, queres ter acesso a conteúdo destes livros, que é uma riqueza absurda que está aqui nesta... E tenho muito orgulho por poder construir isto. Eu comecei com quase nada, não é? Com nenhum livro. E hoje em dia poder olhar e poder chegar e tirar o conhecimento destas pessoas que tiveram anos e anos a desenvolver isto e hoje poder ter acesso a essas pessoas que eu nunca teria se fosse no dia-a-dia, poder receber esta informação é de uma riqueza absurda. E este livro fala sobre as 4 componentes da inteligência emocional, que tem a ver com a autoconsciência, eu perceber aquilo que eu estou a sentir, autogestão, ou seja, eu gerir aquilo que eu estou a sentir. Então temos autoconsciência, autogestão. E depois temos consciência social, ou entender o que é que está ao meu redor, ser capaz de entender o ambiente. E por último, gestão de relacionamentos. Eu conseguir relacionar-me com outra pessoa e fazer aqui uma troca de bolas, como umas raquetes de praia, para manter a bola em cima e manter a relação a fluir, não é? E eu dou muito o exemplo com o carro. Então, primeiro, tu compras um carro novo, tu tens que ter autoconsciência, ou seja, ter conhecimento sobre o carro. Onde é que é o pisca, como é que se conduz, é elétrico, não é elétrico, tem mudanças, é automático, o que for. Então, primeiro tenho consciência do carro. Segundo, eu tenho que ter autogestão. Ou seja, eu preciso de, no meu carro, entender quando é que é para acelerar, quando é que é para travar, como é que eu viro, se eu virar demais ele pode derrapar, como é que eu controlo o carro. Preciso ter esta autogestão. Depois, eu preciso ter consciência social. Eu preciso saber as regras da estrada. Eu preciso perceber as regras do ambiente onde eu estou. Aqui há uma passadeira, o semáforo vermelho, aqui eu só posso andar a 30, aqui posso andar a 50, aqui é a autoestrada. Tá? Eu tenho que ter essa consciência do ambiente. E por último, eu tenho que ter uma boa gestão de relacionamentos. Eu tenho que perceber que eu não estou sozinho na estrada. Eu tenho que entender que há outros carros que vão passar. Eu tenho que ter cuidado. Há motas, existem ângulos mortos que eu tenho que ter cuidado. Há peões na estrada. Por vezes há crianças que podem se atravessar na estrada. Eu tenho que conduzir com cuidado. Eu tenho que ter esta capacidade de gestão de relacionamentos. Gerir eu e o outro. Tá? Então, são estes 4 pilares da inteligência emocional. E é isso que os autores falam aqui no livro, e eu recomendo muito, se tu quiseres desenvolver a tua inteligência emocional, podes dar uma vista de olhos neste livro, onde ele fala sobre estas 4 componentes: autoconsciência, autogestão, consciência social e gestão de relações. As primeiras duas, autoconsciência e autogestão, têm a ver com algo mais mais pessoal, e a consciência social e a gestão de relações têm a ver com algo mais social, uma aptidão mais social. E nós temos que desenvolver as duas, ok? Então recomendo muito este livro. Agora, eu não tenho aqui o livro. A Maggie está a ler o livro. A Maggie está a ler esse livro. E ela tem lá em casa, acho eu.
que falha, não, peço desculpa. Mas eu vou partilhar aqui no meu iPad a capa do livro para tu saberes. Que tem a ver, é um livro do Dr. Joe Dispenza, que se chama Como Criar um Novo Eu. Foi um dos livros que mais me introduziu à espiritualidade, porque ele junta a ciência com a parte espiritual, com a parte da lei da atração e tudo mais, para tu entenderes os fundamentos por trás disso, com base na física quântica, com base na epigenética. E então é um livro super completo. O autor também tem um documentário, aparece num documentário que se chama What the Bleep Do We Know? Já agora também fica aí a recomendação. Mas eu vou partilhar aqui o livro, Como Criar um Novo Eu. É um livro que eu explorei muito, estudei muito esse livro, e o curso Domina a Tua Mente e as Tuas Emoções foi muito baseado nesse livro. Ora, ok, aqui está. Esta é a capa do livro. Não sei se consegues ver. Okay? Como Criar um Novo Eu. Recomendo vivamente. Ele fala sobre o nosso campo energético, fala sobre vários conceitos que podem ser complexos. Tá? É um livro difícil de ler, também já recomendei a vários clientes e sentiram essa dificuldade de ler, e às vezes nós não estamos preparados para os livros, temos que entender isso, ok? Porque são fases da vida, e ler livros em fases diferentes da vida vai também trazer muita aprendizagem para nós, tá? Então fica a recomendação do livro do Dr. Joe Dispenza, e eu vou avançar para a parte de produtividade, que é algo que eu também estudei muito, e vou recomendar rapidamente. Podia recomendar vários livros, tá? Mas vou recomendar livros assim um pouquinho talvez mais recentes. Aliás, vou juntar. Então, eu já falei aqui várias vezes, eu recomendo muito estes dois livros para o dia-a-dia atual. O Essencialismo, que é um livro onde nos faz focar no essencial, fazer menos, mas o que é importante. E o Sem Esforço, que é do mesmo autor, que é torne mais fácil de fazer aquilo que é importante. Ou seja, formas de eu... aquilo que é difícil, mas que é importante eu fazer, como é que eu posso criar formas de ser mais fácil para que eu efetivamente entre em ação? Depois, recomendo vivamente o Deep Work, já falei aqui, e o livro A Única Coisa, Deep Work, blocos de tempo focados e concentrados, e a única coisa que está relacionado com o essencialismo, que é eu conseguir focar na única coisa, naquilo que é realmente importante, aquilo que vai movimentar a agulha e levar-nos para os nossos resultados. E eu ficava aqui o tempo todo a falar, não era de livros, mas olha, recomendo também este livro que se chama Indistraível, é um livro do Nir Eyal e ele fala sobre distrações. Eu gosto muito de um conceito que ele faz, aliás, dois conceitos que ele fala no livro que têm a ver com, primeiro conceito, eu conseguir identificar o que é que são tarefas de tração que me levam para o meu objetivo e tarefas de distração que me afasta do meu objetivo. E eu perceber que qualquer tarefa pode ser uma tarefa de tração ou uma tarefa de distração. Depende da intenção que eu tenho naquele momento. Se a minha intenção agora é gravar este vídeo para vocês, aquilo que eu preciso de me focar é estar aqui. Se o meu filho entrasse agora no escritório, ele iria ser uma distração. Porquê? Porque a minha intenção é gravar este vídeo. Agora, se a minha intenção é estar com o meu filho e há um cliente que me envia uma mensagem e eu deixo de brincar com o meu filho para responder imediatamente àquele cliente, o telemóvel foi uma distração. Porquê? Porque eu defini que agora era momento para estar com o meu filho, não era momento para trabalhar. Então, eu tenho que perceber que a mesma tarefa pode ser tração ou pode ser distração. Depende da minha intenção naquele momento. E nós temos que definir intenções para o momento que estamos o momento em que estamos e, bumba, fazer aquilo que é para ser feito. Bumba, é aqui para fazer isto, então bora, vou-me focar nisto, vou criar um deep work, vou entrar em hiperfoco e vou-me focar a fundo naquilo que é para ser feito. Libertar-me das distrações. O que é que nos distrai? Duas coisas. Gatilhos externos, pessoas que nos ligam, pessoas que batem à porta no escritório, que incomodam, mensagens, notificações, é algo externo que eu não tenho controlo. E aquilo que, outro ponto que nos influencia é os gatilhos internos, que é as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas crenças, a nossa energia, as nossas emoções. Isso é aquilo que nos vai fazer, muitas vezes, procrastinar. Muitas vezes eu estou a fazer uma tarefa, começa a ser desafiante e eu, vou à casa de banho, vou beber café, preciso de respirar um pouco. E eu fujo da tarefa. Isso foi um gatilho interno. E eu preciso de gerir estes dois gatilhos, externos e internos, para garantir que levo a tarefa
para onde eu quero. Caso contrário, é muito fácil nós nos direcionarmos para as tarefas de distração. Então é um livro que eu gosto muito. E ele fala também de outra questão, que é, se nós queremos mudar, nós precisamos de criar pactos, criar compromissos, assinar um contrato connosco próprios. E ele fala de 3 tipos de pacto. Um pacto de identidade, ou seja, eu sou esta pessoa, eu sou leitor, então eu leio todos os dias. Eu sou alfa, então eu faço o que é preciso ser feito. Eu criei esta identidade e eu ajo de acordo com essa identidade. Porquê? Porque a identidade é muito mais forte do que o hábito. A identidade é muito mais forte do que eu trabalhar apenas por um resultado. Se eu trabalhar o foco na minha identidade, eu vou conseguir criar os hábitos e vou conseguir alcançar o determinado resultado. Agora, se eu só estou focado no resultado, aquilo que vai acontecer é que a mudança não é duradoura. Eu tenho um resultado que eu quero alcançar. O que é que acontece? Eu alcanço o resultado e facilmente volto e acabou. E volto à identidade antiga. Imagina que eu era muito forte. Tá? Tenho excesso de peso. Eu tenho um objetivo. O resultado que eu quero é perder 20 quilos. Ok, eu perco os 20 quilos. Mas se eu não desenvolvi, não fortaleci a minha identidade, a tendência é eu voltar à identidade antiga. É eu voltar aos meus 20 quilos, porque era quem eu acreditava que eu era. Era a minha maneira de me ver a mim próprio. Era aquilo que eu acreditava acerca de mim, a forma como eu me via, a minha identidade. Então, se nós mudarmos a forma como nos vemos a nós próprios, mudarmos a nossa identidade, isso vai fazer com que a mudança seja mais duradoura. Então, foco na identidade, não no resultado. E porquê é que eu não me devo focar só no hábito, mas sim também na identidade? Porque tu começas a criar o hábito. Se não mudas a identidade, o que vai acontecer é que, se houver algo que te faz quebrar o hábito, vais de férias, qualquer coisa, depois para voltar é muito mais difícil. Porque tu perdeste o hábito e vais criar um novo hábito, o hábito de não ir. Então, se tu mudares a identidade, tu vais, independentemente, estás de férias, independentemente de voltaste das férias, não sei o quê, tu vais fazer porque faz parte de ti. A identidade faz parte de ti, ok? E eu já não me recordo... estava a falar dos pactos, não é? Pacto de identidade. Segundo, um pacto de esforço. Ou seja, crias um compromisso que é, por exemplo, imagina, deixar de fumar. Então crias um pacto de esforço, que é, se tu queres fumar, tu tens que andar 20 km a pé. E depois podes fumar. Isso vai fazer com que o quê? Com que tu digas assim, não, eu não vou agora andar 20 km só para fumar, prefiro não fumar. Pronto. E crias esse esforço. Ou seja, crias um pacto de que, se tu queres algo que tu sabes que não é bom para ti, cria um esforço relacionado com isso. E por último, um pacto de custo, que é, e o autor dá o exemplo, ele tinha um isqueiro com uma nota, já não me recordo do valor, se era 100 euros, 50 euros, o que era, e ele, se ele não fosse treinar, se ele não fosse queimar as calorias, então ele tinha que queimar a nota. É um pacto de custo. Há um custo associado a eu não cumprir com o meu pacto. O meu pacto é, eu tenho que treinar todos os dias. Se eu falho, pumba, aplico o custo. E a grande dificuldade é que as pessoas não aplicam isto, não têm esta autodisciplina. E aí isso é que é muito importante ter. Tá? E aí o método Alpha Performance faz esta transformação de identidade para que tu consigas aplicar isto de forma consistente, para que isto faça parte de ti e tu não tenhas tanta tentação a ir para os hábitos maus. Não tenhas tanta tentação a desistir, por exemplo. Tá? Então, ia recomendar aqui mais um livro, que é o livro Feel Good Productivity, do Ali Abdaal. Ele fala aqui sobre vários pontos importantes. E um dos pontos que eu gosto muito que é procurares a clareza. Porque um dos grandes inimigos do ser humano é a falta de clareza. É o nevoeiro da incerteza. Nós não temos capacidade, muitas pessoas não têm capacidade de abraçar a incerteza. E isso bloqueia. Porquê? Porque ficam na zona de conforto. Então nós temos que procurar ter clareza, procurar a clareza dos próximos passos. E eu fixei muito essa questão do nevoeiro da incerteza. Mas ele fala aqui de 3 pontos super interessantes ao longo do livro. Basicamente, se nós queremos sentir bem e sermos produtivos, nós temos que aumentar a nossa energia através de várias estratégias, nomeadamente o descanso, o exercício, o sono, etc. 2, reduzir o stress. E 3, enriquecer a nossa vida. Se nós fizermos isto, nós vamos nos sentir bem. E agora é perceber como é que nós podemos criar maneiras de trabalhar de forma a aumentar a energia, reduzir o stress e enriquecer a nossa vida. Se trabalharmos nestes 3 pontos, vamos acabar por nos sentir bem. Então, o facto de nos sentirmos bem faz com que o quê? Que nós geremos mais energia e, por isso, com mais energia, também vamos ter mais produtividade. Vamos ter mais motivos para agir, mais formas de agir, mais energia para fazer acontecer. Porque sem energia não entramos em ação, não é? Então,
ao melhorar, ao sentirmos-nos bem, trabalhando aqueles 3 pontos, vamos gerar energia, que vai aumentar a nossa produtividade, que vai fazer com que nós nos sintamos bem e alimentamos este loop, tá? Então isto adorei este livro, ok? Adorei este livro. Bem, eu não sei quanto tempo é que está este vídeo, espero que tu ainda estejas a acompanhar. Olha, se estás a acompanhar, se tu estás a gostar, deixa o like neste vídeo, partilha com alguém que goste de ler, ou alguém que queira começar a ler, ou alguém que queira recomendações de livros. Estes livros que eu estou a dizer aqui, aliás, a maioria dos livros que eu tenho aqui são livros best-sellers, são livros muito bons mesmo. Portanto, eu não estou a recomendar livros que não vão trazer sumo nenhum. Eu tenho constantemente pessoas a agradecer-me por uma recomendação do livro, por qualquer coisa, porque as pessoas gostam dos livros e quando recomendam esses livros a outras pessoas, ainda ontem tive uma pessoa a dizer, olha, Rodrigo, recomendei o livro Via Rápida Milionário, a pessoa se estiver a ver este vídeo, espero que ela se identifique, mas recomendei o livro Via Rápida Milionário ao meu marido, está a adorar, estou a fazer um sucesso com as tuas recomendações, é bom isso, ou seja, significa que isto que está aqui tem muito poder e é muito produtivo para vocês, é muito positivo. Então, qualquer livro que eu vos estou a recomendar aqui é muito bom. E se tu quiseres uma recomendação mais individual, envia mensagem privada, fala comigo no WhatsApp, no Instagram, da forma que puderes, eu vou-te responder, vou-te recomendar um livro específico para ti, está bem? Se não, deixa aí nos comentários que eu também vou recomendar, tá? Então, bora. Vamos agora aqui à parte de... já tivemos produtividade, inteligência emocional. Vou recomendar aqui alguns livros assim um pouquinho mais gerais e depois vou terminar com livros relacionados com desenvolvimento de negócios, tá? Então, outros livros assim fundamentais. Eu não vou recomendar o Hábitos Atómicos, que é um livro que toda a gente recomenda. É bom, gosto do livro, tem lá muitos conceitos importantes, mas acho que vou recomendar um diferente. Vou recomendar aqui três livros que possam ser muito interessantes para ti. Primeiro, Mindset, desenvolvimento de uma mentalidade de crescimento. O que é isto? Mentalidade de crescimento, a atitude mental para o sucesso. Esta mentalidade de crescimento é aquilo que nos faz evoluir. A mentalidade fixa é aquilo que nos faz travar. E muitas pessoas, sem perceberem, têm uma mentalidade fixa. Eu li este livro e eu fiquei parvo com... Eu achava que já tinha grande mentalidade, grande mindset, sou uma máquina, já estou aqui no desenvolvimento pessoal e tirei certificações em coaching e fiz várias formações e parará, balelas, esquece. Eu li o livro e eu assim, realmente tenho tanto para melhorar, isto não para. E essa atitude é aquilo que nos faz crescer, esta atitude de há sempre espaço para melhorar, há sempre espaço para ser melhor. Eu não sei tudo, eu preciso de me questionar, eu preciso de perceber que aquilo que aconteceu na minha vida no passado não me define. Eu não nasci para isto, eu não tenho talento, é preciso muito dinheiro para fazer não sei o quê. Isso é mentalidade fixa. Lê o livro faz todo o sentido para tu aprenderes a cumprir com o teu potencial no trabalho, na educação, na família, nas relações amorosas. Eu recomendo este livro para quem tem empresas, para quem quer mais na sua vida, para quem é pai ou mãe. Recomendo vivamente este livro. Este livro pode mudar o rumo da tua vida e o rumo da vida das pessoas à tua volta, principalmente se tu és pai ou mãe dos teus filhos. Este livro é obrigatório, tá? Outro livro que eu gostei muito, li este ano, ainda quero resumi-lo com cuidado, tem muita coisa aqui... olha, não estou a abrir livros para ler frases sobre os livros, mas neste aqui vou ler, tá? Muitas vezes na vida a nossa maior ansiedade não vem daquilo que acontece, mas de como pensamos naquilo que está a acontecer. Com isso reclamamos a nossa liberdade e o nosso poder emocional. Então, a nossa maior ansiedade não vem daquilo que acontece, mas de como pensamos naquilo que está a acontecer. Não é o que te acontece, é a forma como tu lidas com o que te acontece. E este livro é mesmo muito bom. E fala sobre a autossabotagem. Nós conseguirmos transformar a autossabotagem em empoderamento. E nós estamos constantemente a sabotar-nos. A pessoa que mais nos condiciona nos nossos resultados não são os políticos, não é o governo, não é o teu país, não são os teus pais, és tu próprio. Apesar de que tudo isso pode influenciar, mas tu tens o poder de escolher fazer diferente. Porque a montanha não é a montanha que tu vês ali à frente. A montanha és tu. É o conceito deste livro. A montanha és tu, da Brianna Weiss. Tá? Então, fica aqui a recomendação. Outro livro que eu gostei muito, O Código das Mentes Extraordinárias. E o Vishen Lakhiani é o criador da Mind Valley. E ele fala sobre vários conceitos. Um deles que eu mais gosto é as B-Rules, as Bullshit Rules. São regras que não nos servem, mas que nós seguimos como verdade. E há uns tempos falei sobre um livro relacionado com este tema.
Deixa-me pegar aqui em algo assim que possa ser interessante. Até tenho aqui algumas partes marcadas. Este é os das rules, já falei sobre isto, não queria pegar. Olha, gosto disto. Tem objetivos ambiciosos, mas não ligues a tua felicidade aos teus objetivos. Tens de ser feliz antes de os alcançares. Então ele fala sobre o conceito de moldar a realidade. E o conceito do bending reality, onde nós moldamos a realidade, é onde nós temos uma visão de futuro daquilo que nós queremos e temos uma felicidade no presente. Porque não te adianta tu teres uma visão, mas não estares feliz. Isso vai gerar-te ansiedade. Mas também não é bom tu estás super feliz e não teres uma visão de futuro. Porquê? Porque significa que se calhar tu vais esgotar essa felicidade. Porque não estás a pensar no futuro. Exemplo, eu dou muitas vezes este exemplo, tem a ver com o dinheiro. Tu estás super feliz, ganha o ordenado, não tens uma visão de futuro, o que é que acontece? Vais estourar o teu ordenado. Então tu precisas de estar feliz, aproveitar, sim, claramente, obviamente, isso é o que eu mais defendo. E é o que eu digo aos meus clientes, tu tens é que ser feliz. Se o caminho mais difícil é o caminho que te vai fazer feliz, eu vou-te ajudar nesse caminho. Tá? Então levo-vos sempre ao caminho da felicidade, mas também levo-vos para o caminho do desafio, porque por vezes a felicidade está para lá do desafio, está para lá do desconforto. Okay? Então, se eu preciso ser feliz no agora, mas ter uma visão de futuro. Porquê? Porque se eu não sou feliz no agora, nem tenho uma visão do futuro, eu vou andar aqui sem grandes objetivos, sem viver. Eu vou andar num ciclo super negativo. Agora, se eu sou feliz, mas não tenho visão do futuro, eu vou estar a enganar-me a mim próprio. A achar que está tudo bem, mas não está nada bem. E eu preciso então de criar essa visão de futuro para estar a moldar a realidade. Eu estou feliz, sinto-me bem e estou a construir algo que eu realmente quero. Adoro este conceito. Eu não me recordo do nome que ele dá, se é o ciclo da felicidade. Os 4 estados da vida humana. Felicidade no presente e visão para o futuro. Então ele fala neste conceito. Bom, eu também falo sobre isto no meu evento presencial, falo sobre isto no método Alpha Performance, tá? Fundamental, adorei o livro, tá? E, bem, como vocês veem, eu podia estar aqui o dia todo a trazer-vos recomendações de livros. Podia estar aqui o dia todo. E isto é algo que eu gosto de fazer, é algo que eu quero fazer com mais regularidade. Então, se tu quiseres uma recomendação de um livro específico de alguma área, deixa aí nos comentários que eu vou trazer de vídeos só com recomendações desses livros, recomendações um pouco mais aprofundadas e até resumos específicos de livros. Então deixa nos comentários, envia-me mensagem, por exemplo, com um livro que tu gostarias que eu resumisse, que gostarias que eu abordasse, que achas que possa ser bom para a nossa comunidade, para o pessoal se desenvolver. Partilha aí nos comentários e eu terei todo o gosto em parar, tirar um tempo, pegar no livro, desenvolver e passar esse livro para vocês. Agora vou entrar na parte de desenvolvimento de negócio, tá? Vou falar de, primeiro, Lean Startup. Um conceito fundamental para nos ajudar a avançar com as nossas ideias e perceber que não precisa de estar perfeito para começar. Tá? Não precisa de estar perfeito para começar. Ele fala de um ciclo. O ciclo que é Build, Measure, Adjust. Eu acho que também já falei sobre este livro aqui no canal. Deixa-me eu pegar aqui. Ver se eu encontro. Ver se eu encontro os pontos. Ele fala porque é que as startups falham, fala de como é que nós devemos criar uma startup. Ele fala desse Build, Measure, Learn. É o feedback loop. Build, Measure, Learn. Então, eu construo, meço e aprendo. E eu fico neste ciclo. Então, eu tenho uma ideia. Construo algo. Crio um produto. Meço os resultados que esse produto me deu. Adquiro dados, informação. Aprendo com essa informação. Isso gera novas ideias e eu construo, crio um produto, meço como é que as coisas estão a correr, absorvo informação, aprendo e tenho novas ideias. E este é o ciclo, tá? O ciclo do conceito Lean, tá? É um livro, eu só encontrei em inglês, mas recomendo vivamente tu dares uma vista de olhos neste livro. Eu vou acelerar. Outro livro que eu recomendo muito, que eu gostei muito, deixa-me pensar. Como construir uma story brand, fundamental para nós falarmos sobre, eu não sei se os livros estão aqui à frente, mas olha, é um livro fundamental para nós conseguirmos comunicar a história da nossa marca, a nossa própria história, identificarmos momentos-chave, porque isto conecta com o público, conecta com a audiência e faz com que as pessoas se sintam mais ligadas a nós e por isso, com mais confiança, o que faz com que queiram estar mais próximos de nós e possivelmente comprem o nosso produto ou o nosso serviço.
Então ele fala sobre o conceito do story brand e dá vários exemplos. Tá? Eu vou dizer aqui para ti, normalmente há um personagem na história, que é o nosso cliente, e esse personagem tem um problema. Ele não consegue entrar em ação porque está a procrastinar, ele quer muito criar o seu negócio, mas não consegue. Ok, encontra um guia. Neste caso, serás tu. Vou colocar aqui eu como guia. Eu sou o guia que te vou dar um plano. Constrói o teu negócio sem sair do teu emprego. Constrói um negócio one-person business que vai permitir tu manteres o teu trabalho e estar a construir algo para o teu futuro e um dia poderes viver dele. Eu dou-te o plano. E convido-te a agir. Junta-te ao programa Alpha Business, ou à mentoria Alpha Business, ou ao método Alpha Performance, whatever. Convido-te a agir. E isso leva a que tu consigas terminar com sucesso, alcançar o teu objetivo e evitar o fracasso. Tá? Então este é o conceito. E ele dá aqui um exemplo da Star Wars. Eu adoro Star Wars. Então o Luke tem um problema. Tem que derrotar o Império. E ele tem um problema externo, que é derrotar o Império. Tem um problema interno, que é, será que eu sou um Jedi? E um problema filosófico, que é o bem contra o mal. Onde é que eu estou aqui? Então o Luke depois conhece o Obi-Wan Kenobi, que viveu como um Jedi. É o guia. Que lhe vai dar um plano. Confia na força. Trust the force. Confia na força e tal ali. E isso vai levar a ele a agir, que é derrotar o Império. E, por isso, a resistência, que são os bons, não são derrotados, e que evita a que a resistência seja destruída e que o mal vença. No fundo, este é o conceito do Story Brand. Só que, claro, tens que ler o livro para poder estruturar bem a história da tua marca. Avançando, eu vou recomendar um último livro. Eu vou recomendar o último livro e eu vou recomendar um livro de uma pessoa portuguesa. Ainda não recomendei nenhum livro português. Vou recomendar o livro do Paulo de Vilhena, que são Os 12 Desafios do Empreendedor. Tá? É um livro que eu gostei muito mesmo. Fala sobre os erros dos negócios, fala sobre como evitar esses erros, e é um livro super completo, de uma pessoa que eu admiro bastante. Fala também muito sobre produtividade, tem a parte de produtividade. Também tirei vários conteúdos destes para criar a mentoria Alpha Business. E é um livro onde ele então fala sobre erros que nós, enquanto empreendedores, podemos estar a cometer, como evitar esses erros para que não tenhamos que passar por situações demasiado difíceis ao ponto de nós não conseguimos sair delas. Tá? Então ele fala sobre vários pontos. 12. O que faz crescer uma empresa, 12 pontos, não é? São os 12 desafios. Ele explica o que faz crescer uma empresa, entender o ciclo de vida da empresa, que empresa é a sua e para onde é que ela vai, será que precisa de uma estratégia? Estimular as vendas, fundir o marketing e as vendas, criar uma máquina de marketing, proporcionar aos clientes uma experiência uau, alavancar a sua empresa, a chave do crescimento, liderar a sua equipa na execução, 11. Aumentar a produtividade e gerir melhor o tempo, e 12. Assegurar o resultado final, lucro, fluxo de caixa e valor. Ele fala sobre isto, tá? Ele tirou muito conteúdo também pelo menos que me pareceu, do Business Mastery do Tony Robbins, que eu também fiz há pouco tempo. Eu consegui identificar algumas coisas que ele fala aqui no livro, portanto, está super alinhado com a minha maneira de pensar, não é? A minha maneira de ver as coisas, e por isso fica aqui esta recomendação para ti. Bem, eu ficava aqui muito mais tempo a falar sobre livros, eu adoro ler. Foi algo que mudou completamente os meus resultados, mudou completamente a minha maneira de ver as coisas, a minha maneira de lidar, a minha maneira não só de ter informação, mas de criar formação, percebes? Para eu me desenvolver. Não apenas adquirir o conhecimento, mas eu ler, eu estudar o livro e eu integrar os conceitos do livro de uma melhor forma. Isto é algo que se desenvolve, isto é algo que eu recomendo a que tu consigas fazer. Aliás, tenho um vídeo onde eu falei sobre isso. O último vídeo eu falei sobre como nós podemos aprender melhor. E falo sobre algumas coisas que eu fiz para poder ler melhor, para poder fixar melhor a informação e realmente ganhar sabedoria e não apenas conhecimento. Então os livros são um excelente aliado na tua vida. As pessoas que leem, obviamente, têm mais consciência, têm mais conhecimento. Agora, o conhecimento precisa de ser aplicado. Não basta ler, que foi o que eu fiz há uns tempos. Lia um livro por semana. Hoje em dia não leio um livro por semana, mas sinto que como tenho os livros comigo, eu vou recapitulando várias coisas, eu vou pegando, eu vou apresentando, e isso faz com que eu esteja a rever estes livros bons. E eu este ano tomei uma decisão, que foi não comprar, aliás, houve uma altura que a UC estava com um desconto,
de 100%, ou o que é, e eu tinha no carrinho pai 200 ou 300 euros em livros. Eu estava prontíssimo, e eu estava mesmo pronto, era só clicar no botão e comprar. E eu disse assim, não, tu este ano vais reler livros que tens aí, vais passar esses livros à tua audiência, não precisas de ler mais livros, tu precisas de integrar melhor os livros e poder estudar melhor os livros que tu já tens, que já são muito bons. Então é isto que eu também te recomendo. Não saias aí a comprar livros, a menos que haja algum que te identificaste bastante e que possa ser interessante, mas se tu tens livros em casa, pega nesses, não gastes mais dinheiro. Tá? Não cries o vício de comprar livros só por comprar e depois não os lês. Tá? Cuidado com isso. Então aplica aquilo que tu lês, ensina aquilo que tu lês, que também ajuda, fala sobre isto com outras pessoas, é super interessante para poderes tu próprio ganhar esse conhecimento, ficar com o conhecimento para ti e teres, lá está, formação e não apenas informação. Tu podes pedir ao ChatGPT, podes ver vídeos no YouTube sobre os livros, isso vai-te dar informação. Mas o facto de tu estares a ler o livro, estares a interiorizar o livro, ativamente a pensar sobre o que tu estás a ler, isso faz com que tu adquiras a formação, que é também muito importante. E claro, tens que entrar em ação para aplicar. Então, pessoal, estes foram os livros que eu recomendo. Espero que tu gostes das recomendações. Volto a dizer, se gostaste do vídeo, se ficaste até ao fim, mete gosto no vídeo, terei todo o gosto em poder também ajudar-te no futuro. E se tu seguires a página, podemos criar aqui uma comunidade para que possamos interagir mais, para eu poder trazer conteúdo que vá de encontro às tuas necessidades, àquilo que tu procuras. O gosto ajuda o canal a crescer, ajuda a trazer mais pessoas que gostam destas temáticas para a nossa comunidade. E é isso, tá? Não sei muito bem fazer estas coisas de como é que segue, tal, comenta, mas olha, eu acho que é por aí. É que construirmos aqui uma comunidade de pessoas que queiram crescer, uma comunidade de pessoas que queiram ser melhores. Se quiseres estar mais próximo de mim, o método Alpha Performance é o sítio para ti e terei todo o gosto em receber-te lá. O link está na descrição, ok? Mas se ainda não é o momento, pelo menos deixa um comentário, diz o que é que achaste deste livro, deste vídeo, vê se fez sentido para ti. Se tens alguma recomendação de livro que queiras fazer, terei todo o gosto em receber essa recomendação. Não prometo que vá comprar o livro, tá? Mas terei todo o gosto em ver essa recomendação e talvez possas fazer a diferença na vida de alguém, ok? Ao deixar o teu comentário. Portanto, aproveita e faz isso agora, ok? Deixa o teu gosto, subscreve o canal se ainda não subscreveste e espero ver-te em breve no próximo vídeo. Um grande beijinho, um abraço e até logo.